Dialogando no ar, e a nossa pauta de hoje foi muito bem organizada, porque o assunto é organização. Quem é mais organizado, os homens ou as mulheres? E o setor organização é fundamental no campo de trabalho? Fique conosco, o Dialogando está no ar. E no nosso sofá, o jornalista Vicente Conserva e a bioquímica Laiane Perônico. A gente vai falar de organização, né? Vicente, é verdade que você é hiper ultra organizado? É verdade. Na verdade, eu sou doente, né? Por organização, mas a gente tenta, obviamente, ser um pouco parecido com todo mundo. Às vezes nem consegue, mas é verdade que eu sou muito organizado. Laiane, você hoje faz de um gosto seu, né? De uma coisa que se tornou um prazer organizar a vida de outras pessoas nesse setor de alimentação. Como foi que isso aconteceu? Aconteceu quando, assim, Dilene, eu já tinha feito, vários tipos de dietas e o problema disso foi porque eu não tinha organização. De antes preparar, um dia antes, preparar todas as minhas refeições da semana ou do outro dia. Aí acabava que optando pelo mais fácil, pelo mais instantâneo. Eu comprava alguma coisa no supermercado ou passava na lanchonete, pegava um salgado ou fazia um miojo, uma coisa mais rápida. Então, com a organização, tudo fluiu, tudo deu certo. Você perdeu 12 quilos? 25 quilos. 25? Em 4 meses. Por conta da organização, que eu não tinha antes e agora tudo deu certo. E como é para você organizar a alimentação de outras pessoas? Porque você hoje desenvolve esse trabalho, né? Assim, de acordo com o que eu faço para mim, fazendo pelas pessoas, é muito gratificante. Eu imagino. Você espera que elas tenham, por exemplo, a mesma organização que você tem hoje na sua vida? Eu espero. Inclusive, eu dou dicas, eu ajudo essas pessoas. Elas conversam comigo, eu sempre dou dicas de como elas devem proceder para fazer a mesma coisa que eu e ter o mesmo sucesso, né? O mesmo resultado. Interessante isso, eu estou impressionada, eu acho que você que está em casa também. Vicente, você é jornalista e o jornalismo exige uma organização, né? Você já era organizado antes de se tornar jornalista? Desde pequeno, na verdade, eu sou organizado, né? Não foi ninguém que me ensinou isso, na verdade. Eu já nasci com isso dentro de mim. E tudo que eu faço e sempre fiz, sempre fui com organização. Legal. Né? Então, era na escola, era em casa, era em qualquer coisa que eu fazia, sempre primando pela organização. E quando eu entrei, na verdade, na universidade, né, isso piorou, na verdade, porque eu vi que na minha profissão teria que ter uma disciplina muito grande, né, para colocar as coisas tudo em ordem. E eu vi que a organização fazia parte de mim, mas eu tinha que ter mais organização ainda do que eu já tinha. Então, isso, na verdade, a meu ver, piorou, né? Porque eu fiquei mais doente ainda pela organização, né? Imagino. Mas foi por aí. Hoje você trabalha com um grupo muito grande de pessoas, né? Você é diretor de jornalismo, está à frente de uma equipe. Como isso interfere na relação com os outros? Não é fácil, porque assim, a pessoa organizada, ela quer que todo mundo seja. E quando você trabalha com pessoas de diferentes personalidades, a gente aprende que não é possível todo mundo ser organizado, né? E você, às vezes, lidar com isso não é fácil, porque, obviamente, quando você quer tudo perfeito, tudo organizado, e alguém chega que, na seu ver, está atrapalhando, desfaz todo esse contexto, né? Então, isso é muito complicado, né? Isso, às vezes, interfere nas relações entre o profissional e também entre as pessoas, né? Porque a gente quer que a pessoa seja da forma como a gente é, mas nem sempre é possível, né? Eu imagino, deve ser sofrível, né? Laiane, como você costuma, por exemplo, organizar essa rotina dessas pessoas quando a gente fala de alimentação? Tem uma alimentação para segunda-feira, uma para terça, uma para quarta? É assim que funciona mesmo? É sim, normalmente elas me passam todo o cardápio e eu adequo. Na segunda-feira é uma refeição, para não ficar a mesma refeição por dia, o mesmo tipo de alimento. Tem uma dinamicidade, até na forma de se alimentar, tem, sim, né? Tem sim, tem que ser bem, assim, como eu posso regrado? dizer? Bem regrado.
Você, por exemplo, observa que os jovens, as pessoas mais jovens que você trabalha, tem uma certa diferença daquelas que têm mais idade nesse setor de organização? Tem sim, porque as pessoas mais jovens, elas gostam de comer aquilo tipo mais lanches, fast food, um fast como a food, gente costuma falar. E os mais idosos não, comidinha simples, bem leve. Vicente, como as pessoas te veem nesse setor de organização? E aí eu falo também no seu setor de trabalho, na sua vida familiar, emocional, como essas pessoas lhe veem? Chato, porque tem aquelas pessoas que, por exemplo, são organizadas, mas que são bem pedantes, né? Tem aquele negócio de dizer assim, não, isso vai ficar aqui, não tire daqui, se tirar, coloque aqui. Você é um pouco assim, exigente? O organizado, ele sofre de duas formas, né? Porque você sofre quando as pessoas não são como você, e aí elas às vezes não aceitam a forma como você é, e você passa como chato, porque você quer que as coisas funcionem de forma que seja harmônica, digamos assim, perfeita, né? Metódica, digamos assim. E aí nem sempre isso é possível. Então, às vezes as pessoas elas não entendem, porque elas não conseguem ser organizadas e acham que aquilo na verdade é desnecessário. E aí você passa por chato. E já tem o outro lado também das pessoas que reconhecem a sua organização e, obviamente, dizem, realmente, eu queria ser como você, por exemplo, né? Mas não sou. Mas é assim, né? A gente tem que lidar com essas Você percebe, por exemplo, que já influenciou diretamente na vida de uma pessoa a forma como você se organiza? Você já consegue perceber que tem alguém que se inspira em você e leva para a vida dela a forma como você consegue ditar a sua? No dia a dia, por exemplo, no trabalho, quando a gente começa a trabalhar com as pessoas que às vezes não são organizadas, mas que tentam pelo menos ser, elas tentam se inspirar em você, né? Nem sempre isso é possível, mas a gente percebe que tem gente que tenta, né? Que é influenciado. É como se você estivesse puxando aquela pessoa, né, carregando com você. Né? E o mais legal é que você, por exemplo, tem um modelo que deu certo, né? No seu caso, Laiane, foram 25 quilos, eu achava que era 12, gente, mas a transformação é enorme, né? E a gente falando aqui dessa questão de alimentação, né? O que uma organização alimentar na vida de uma pessoa pode fazer? Você hoje se olha no espelho e diz, pô, cara, eu tô muito bem. A forma que eu me organizei para ficar saudável dá uma autoestima, né, Laiane? Com certeza, bem elevada a autoestima. A profissão que você exerce hoje tem uma ligação, porque também é da área da saúde, não totalmente com a nutrição, que é o que você de fato exerce hoje, mas tem uma ligação. Você já esperava entrar nessa área? Não esperava não, mas tem uma área da biomedicina, que é a biomedicina na nutrição. Só que não chega a ser bem amplo não, mas... O que é que os seus familiares dizem? Todos ficam assim, chocados quando me verem, até o pessoal da rua que fazia tempo que não me via, hoje em dia não me conhecem, não né? me conhecem. Vicente, você tem problemas com a organização? Quando você fala dessa coisa, a gente quer tudo perfeito, né? Você encontra problemas em ser organizado? Você fala em mim mesmo ou nas E na forma como as pessoas lhe veem? Ah, não vá trabalhar com o Vicente porque ele é muito organizado. Eu já escutei isso, na verdade, né? Aí falam assim, você não vai conseguir trabalhar com ele. Né? Porque ele é perfeccionista ao extremo. Tintim por tintim. Só que eu sou organizado, perfeccionista e metódico. Pronto. Então, é o prato cheio, né? Aí complica tudo. Então, assim, a gente vai vendo, né? Como é que vai fazendo tudo, né? Não é fácil, porque, por exemplo, tudo comigo é com o tempo. Eu sou... Cronometrado. Tudo é cronometrado. Eu tenho a hora de tomar banho, eu tenho a hora de me arrumar, eu tenho o tempo de sair de casa, eu já calculo a hora que eu vou chegar em tal lugar, e eu já calculo a hora que eu vou entrar no ar, o tempo que eu vou terminar o jornal, o tempo que eu vou voltar para casa, então tudo é cronometrado. Se eu passo 1 minuto, eu já me cobro. Então isso não é bom, porque às vezes você extrapola e aí é onde está o problema. E também tem aquela coisa, né? Nem tudo você consegue controlar. Exatamente, né? Até porque não depende de você, né? Nem tudo depende de você. Então, às vezes, quando você vai para a questão de depender de outros, aí é onde está o problema, né?
Como você se organiza no seu dia a dia, Laiane, para a questão de fazer essas alimentações que são para outras pessoas e a sua própria alimentação? Porque eu percebo, vasculhando as redes sociais da Laiane, porque eu sigo todas as fotos dela, eu curto tudo, é muito legal, gente. Laiane, você já conseguiu influenciar, por exemplo, o seu esposo, né? Já. Ele hoje já aderiu a isso. Já, sim. Então, como você se organiza na sua casa para fazer a alimentação, para comprar tudo que você precisa? É como o Vicente conserva? Tem hora para tudo? Não, para mim também tem uma hora, né? Que quando eu chego da faculdade, normalmente à tarde eu vou fazer as compras, aí eu já deixo os vegetais, eu limpo tudo, já deixo certinho tudo cortadinho, tudo bem organizado, já para no outro dia já executar sem ter muito trabalho, porque o tempo é muito corrido. Eu acho que deve ser legal, porque a Laiane, ela organiza a alimentação de outras pessoas. Então, é uma faca na mão, né? Você já pegar tudo prontinho lá. Mas você percebe que as pessoas aderem de fato esse estilo de alimentação, de pegar tudo pronto, mas que tem um dia para comer cada coisa. É bem mais simples para eles, né? Porque tá tudo prontinho, Com tudo certeza. bem organizado, certo, com a nutrição toda bem correta. Então, Imagino. Vicente, qual é o seu ritual, assim, para você poder se organizar de verdade? Tem uma agenda? Tem um roteiro feito? Você me contava agora dos horários, eu cronometro a hora que eu saio de casa, a hora que eu vou chegar no trabalho. Tem uma agenda semanal a ser feita ou até diária? Eu não tenho isso no papel, né? Eu tenho na cabeça, mas eu não costumo anotar nada. Mas tudo meu tem que ser pré-agendado. Para mim marcar um compromisso, eu tenho que saber exatamente a hora que vai ser aquilo, a hora que eu vou custar com aquele compromisso e o tempo que eu vou, obviamente, retornar o que eu tenho que fazer outra coisa. Então, eu sou assim, eu não consigo ser diferente, né? Eu não consigo ser diferente. Às vezes até eu tento, mas eu não consigo. Então, tudo meu é agendado. Se você marcar alguma coisa comigo de última hora, possivelmente você vai levar um não. Legal. Possivelmente você vai levar um não. Fica a dica, né? E olha, organizadamente a gente vai para um breve intervalo e eu vou voltar num minuto só. E o próximo questionamento da vez será: quem é mais organizado? Os homens ou as mulheres? A gente vai conferir daqui a pouco aqui no nosso Dialogando. Eu volto já. Olá, meus amores! Existe um ditado que fala que comemos primeiro com os olhos. E isso é bem verdade e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei 2 mesas com os mesmos elementos e eu vou mostrar qual a que você sente mais vontade de comer. Então, vamos começar. Aqui está a primeira mesa com a tapioca crocante, que eu sempre faço e falo, uma banana, chia, canela e meu café. Aqui está a primeira mesa. Aqui está a segunda mesa com os mesmos produtos, a tapioca crocante, a banana com a chia e a canela e o café. Porém, ela está montada. Aí você diz: Jane, eu não tenho tempo de estar fazendo essa mesa. E se chegasse uma visita na sua casa? Você tinha que fazer, né? Porque você gosta de fazer, gosta de mostrar o melhor para as pessoas, né? E por que não mostrar o melhor para você? E por que não fazer isso para você? Gostaram da dica da Jane Felipe? Tá vendo como faz toda a diferença a organização? Tem alguma coisa que vocês fazem assim, que vocês dizem: cara, eu não podia fazer isso, mas eu faço? Tem, Vicente? Você que, por exemplo, se diz doente de tanta organização. Não. Tudo que eu faço, eu queria fazer. Você acha que tá certo, né? A gente que deveria ter entrevistado a mãe, a irmã, né? Fazer assim, pô, tem isso que o Vicente faz que eu simplesmente detesto. Porque geralmente, por exemplo, as pessoas acham que estão certas, né? Na sua mania. Mas tem aquela coisa que a pessoa faz que simplesmente interfere na vida do outro e as outras pessoas não gostam, né? Tem alguma coisa na sua, Laiane, que você faz, por exemplo, na sua casa, desorganizadamente ou organizadamente, que interfere na vida do outro, do seu marido, por exemplo? tem várias coisas assim. Às vezes a gente faz, não é nem porque a gente quer fazer, às vezes a gente é involuntário, involuntário, tá lá fazendo e que acha que não está fazendo nada, nenhum mal e acaba que bagunçando. Que faz, né? Vicente, você acha que isso interfere, por exemplo, na hora de uma conquista, na hora de continuar um namoro, um relacionamento?
o fato de ser organizado demais? Demais até. Porque, por exemplo, você às vezes quer marcar um encontro, coisa assim e tal. E você Se a pessoa chegar atrasada para você, já era, né? Já era porque eu já reclamo, né? Eu já reclamo de cara. Como eu não sei me atrasar, então se me atrasarem, aí eu fico uma pilha. Eu já fico uma pilha. Então, e se a pessoa chegar atrasada também, né? Pronto, porque geralmente você vai ter que esperar muito. já quebra o clima. Pra mim já quebrou o clima, entendeu como é? Assim no trabalho, mesma coisa. Se eu entrar 1 minuto atrasado no ar, então pronto, aquilo pra mim é mesmo que cortar uma faca no meu pescoço. Porque eu fico de morte. Pé da vida. Pé da vida, né? Quem trabalha comigo sabe como é que é a verdade, história. Laiane, tem também para você alguma coisa assim? Você acha que interfere na sua relação essa questão de organização? Não, Dilane, não. Até porque eu, às vezes... Você é a desorganizada da casa de vez em quando? É, de vez em quando. Acho que é pelo pouco tempo que eu tenho. Aí eu que acabo soltando alguma coisa assim na casa, que acaba que irritando meu marido, ele não gosta. Mas resolve, né? Resolve. Nós fomos para o intervalo com uma pergunta que eu acho que mexeu com você que está em casa. Quem é mais organizado, o homem ou a mulher? Eu quero que a Laiane responda primeiro. Quem é mais organizado, Laiane, o homem ou a mulher? Eu acho que é o homem. O homem é mais organizado? Eu falo pelo meu marido, ele é muito organizado. Muito mesmo, muito mais do que eu. Que bom, eu sou então eu sou mais organizada assim, no estudo, na alimentação, mas em outras coisas ele é mais, porque ele é perfeccionista. Que legal. Então lá tudo é dosado, então, né? É sim. Isso é bom. Na sua opinião, Vicente, claro que vai ser o homem, né? Não, eu acho que é a mulher. Uma leve vantagem. Eu acho que a mulher talvez seja mais organizada, porque ela já lida com aquilo dentro de casa. Como obviamente ela está mais ligada ao lar, ela tem uma rotina de atividades. E se a gente pensar, ela é multitarefas, né? Eu acho que é exatamente esse seu raciocínio. Porque tem os filhos, tem o marido, tem a casa, tem muitas vezes o trabalho, né? Isso. Então eu acho que isso ajuda muito mais a mulher a ser mais organizada que o homem, né? E hoje, nessa sociedade em que nós vivemos, né, a gente está vendo a mulher não só trabalhando em casa, mas trabalhando fora. Aí é que ela é mais organizada mesmo. E precisa ser, né? Não que, obviamente, toda mulher seja organizada, nem que todo homem seja... Não, a gente sabe que tem as variações, né? Não é bem uma regra, mas eu acho que a mulher tende a ser mais organizada justamente por isso, que eu acho que ela lida muito mais com esse dilema de estar organizada do que propriamente o homem, que ele, obviamente, tem que ser organizado, ele tem suas tarefas, sua rotina. Mas, obviamente, eu acho que a mulher tem mais tarefas do que o homem, né? Você é o único homem da casa, né? Sim. Como as mulheres lidam com essa sua organização na sua casa? Ah, eu não aguento. Eu não aguento esse menino. Não tem como. Tudo que esse menino faz é com tempo, é cronometrado. Que chato que você... Ninguém consegue ser desse jeito. Eu quero ser livre já. Deve ser interessante. Laiane, quando você se deu conta que você precisava se organizar? Quando justamente eu não estava conseguindo fazer as dietas que eu tentava antigamente, aí eu vi que o meu problema era a organização na alimentação. Eu tinha que organizar toda a minha alimentação antes, porque como eu estudava de manhã, aí eu já chegava e não optava pelo mais fácil. Eu tinha tudo aquilo prontinho, então seria tudo mais fácil para mim. Eu imagino. E uma coisa interessante, né? Quando você fala assim, eu não tinha organização na minha alimentação. Muitas vezes é o que acontece com as pessoas que estão em casa, que fazem uma dieta, realmente conseguem perder peso, mas depois voltam a comer tudo que comiam antes e não continuam nessa rotina alimentar, nessa organização que a gente tem falado, né? E o mais legal disso é poder contar com uma pessoa fazendo a alimentação da gente, porque eu acho que eu tô fissurada nisso, Vicente. Quando a gente fala dessa história de organização, a gente sabe que nem sempre são flores. Por exemplo, a gente falou dessa sua questão da sua casa, né? Por exemplo, o que é que você espera de uma mulher que venha a estar do seu lado? Que ela possa lhe mudar nesse sentido? Ou que você possa se adaptar a isso? Mudar ela não vai conseguir, porque não tem como. Muitos já tentaram. Já foi provado por A mais B que não consegue, mas né? não conseguem me mudar. Então, geralmente, eu faço com que elas me acompanhem. Nem sempre eu consigo, porque tem... como eu falei, cada pessoa tem um jeito de ser. É verdade. Né? E a gente às vezes não consegue, obviamente, moldar aquela pessoa. Consegue até prender e carregar, mas fazer com que ela seja igual a gente não tem como. Então, eu tento justamente fazer com que ela pelo menos me acompanhe.
né? Se ela conseguir... Eu bem. recebi um bochicho aqui no nosso Dialogando, que no seu quarto tudo é milimetricamente organizado. Suas camisas, suas calças, suas cuecas, seus sapatos, tudo tem um lugar certo. Tem. É verdade? Inclusive as minhas camisas, elas são separadas pelas ombreiras. Então, eu sei exatamente em que ombreira está cada camisa. Então, quando chega da lavadeira, a camisa ela já vai para aquela ombreira que está destinada. Ai. Se por acaso alguém colocar fora, eu já sei que foi alguém que mexeu. Então, é desse jeito. Então, não é que seja meu quarto seja perfeito, né? E tem gente que diz assim, né? Eu tenho uma bagunça organizada. Não é o seu caso, né? Tudo é organizado de verdade. Como eu corro demais, então, meu quarto... Tem hora que ele está super organizado, mas tem hora que ele está bagunçado, aí eu vou lá e arrumo tudo como eu quero, né? Mas tudo no seu lugar corretamente. Se alguém for lá e colocar que não seja naquele lugar, aí eu já fico uma pilha. Eu imagino. Lá é assim também, mas quem toma conta dessa parte é o seu esposo? Não, sou eu. Eu que tomo conta de tudo, da organização, assim. É porque às vezes a gente sai um pouquinho da organização, mas sempre dá um jeito. Vocês acham que a organização é uma questão de personalidade? Eu acho. E de criação também. De criação. Quando você cresce com sua mãe, lhe ensinando certinho de como é que ela organiza as coisas, você cresce dessa forma. Você cresce influenciado, né? É verdade. Acho que influencia de qualquer forma a forma como você, como falou ela, a sua criação, né? Mas isso não quer dizer que, na verdade, isso vai ser totalmente determinante na sua vida. Porque tem gente, por exemplo, eu pergunto, porque tem pessoas que eram muito desorganizadas, que não tem esse processo de organização, mas, por exemplo, quando foram para a faculdade, que saíram de casa, né? Porque muitas vezes quem arruma o quarto é a mãe, ou alguém, uma secretária do lar que trabalha ali, você não tem essa preocupação de arrumar suas coisas, né? E muitas vezes, quando você sai para um processo como esse, você vai viver sozinho, você precisa ter uma certa didática, né? Exatamente, né? Assim, como eu disse, a criação ela pode influenciar, mas não é tudo. Não é o fator preponderante, não, né? Você já nasce com aquilo. Quando você foi, por exemplo, morar fora, né, para fazer faculdade, você se tornou mais organizado? Ou você deu uma relaxada? Tudo aqui é meu? Não, pelo contrário, como eu fui morar fora de casa, né, e fui morar com colegas, então necessitaria, obviamente, de uma organização ainda maior, porque eu comecei a fazer tarefas que eu não fazia em casa. Quer dizer, até fazia, mas não com tanta assiduidade que a gente tinha que fazer. Agora, né? Lavar, arrumar, cozinhar não, que eu não cozinho, que isso é uma tragédia. Mas outras tarefas... A gente vai oferecer um curso para ele com a Laiane, quando terminar o Dialogando. Eu agradeço. Mas eu não tive muita dificuldade nisso, porque eu já fui ensinado, por exemplo, minha mãe sempre me ensinou a lavar, a passar, a arrumar a casa. Isso é importante, pensando né? nessas coisas já, né? Então, quando eu fui, na verdade, só foi uma questão de me organizar, me adaptar àquilo ali, né? Legal. Laiane, você acredita que um desorganizado pode se tornar um organizado? Pode sim. Eu me tornei. Que bom, né? Um exemplo ótimo. Eu me tornei. Quando eu morava com minha mãe, ela fazia tudo. Eu não fazia nada. Aí depois quando eu casei, que eu fui morar, eu vi que todas as responsabilidades eram minhas. Então, eu me tornei organizada por conta disso. Que legal. Gente, eu quero muito agradecer a partilha de vocês, né? Eu espero que a gente tenha influenciado os nossos telespectadores. Vicente, muito obrigada pela sua vinda aqui no meu sofá. Eu que agradeço, Dilana. É um prazer estar aqui com você, tá bom? Estou lisonjeado de estar no seu programa. Que é isso, a satisfação é inteiramente nossa. Laiane, muito obrigada. A gente vai ficar na torcida pelo seu TCC. A Laiane está terminando o TCC dela, a gente vai ficar nessa torcida. Amém. E eu espero que a gente tenha influenciado você que está aí do outro lado a ser mais organizado. Na próxima semana eu volto com um papo novo e o nosso sofá recheado de convidados legais para dividir a vida deles com vocês. Um abraço dessa nega.